Instância Árvore da Vida, ok? Quem vai estar na nossa conferência este ano? Conta para mim aí, quem vai estar na conferência este ano? Meu Deus. Deixa eu contar para você, tá quase acabando, tá quase acabando as inscrições, tá, gente? Estamos quase batendo o número de 3.000 inscrições e nós vamos fechar, tá? Nós acabamos de ter esse alinhamento aqui, certo? Então vai ser glorioso. Então a gente estava aqui agora, esse exato momento, estudando a possibilidade de fazer batismo para quem nunca se batizou, só para quem nunca se batizou, certo? Então nós estamos estudando, amanhã nós vamos lá no local, né, para poder estar realizando o batismo lá na conferência. Não é uma certeza, nós ainda estamos organizando, estamos ainda, né, certo? Então, se você tem vontade de se batizar, nunca se batizou e a gente conseguir estar fazendo o batismo lá, vai ser 2 dias de batismo, certo? Então, a gente vai estar batizando vocês, vai ter, lógico, uma pregação, né, prévia ao batismo, uma explicação. Não sei quem vai assumir essa área, mas eu quero que você já saiba, certo? Que provavelmente vai ter, estamos esperando só acontecer algum pequeno alinhamento aí. Amanhã nós vamos no local. Amanhã vocês ficam de olho nos meus stories, tá? Amanhã nós vamos fazer vídeo, vamos mostrar para vocês. Amanhã a gente vai levantar o drone lá em cima, mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo gravar dentro das acomodações. Então vai ser assim tremendo. Amanhã fica de olho nos meus stories que vai ser sobrenatural. Amém? Certo? Glória a Deus. Hoje o culto é sobre corrupção sexual, então vai ser tremendo. A Nani vai gerar o link, acho que até já gerou o link. Ela vai mandar lá. Daqui a pouquinho, vamos esperar bater aqui, amém? Então, eu vou falar hoje sobre corrupção sexual, amém? Uma área muito, muito, muito importante, tá? Outro recadinho que eu tenho para dar para vocês. Pessoal, eu estou fazendo uma imersão sobrenatural número 2. Quem fez a número 1? Foi muito tema sobrenatural mesmo. Quem adquirir agora a 2 vai ganhar a imersão da unção de Elias, que vai ser dia 20 de abril. Essa imersão vai ser mais de 10 horas. Ganha de presente quem adquire essa última, tá? Então, na verdade, você vai comprar um e já vai ganhar a unção de Elias, que vai ser linda, vai ser 10 horas, tá? Então, eu já estou falando para você, já são 40% das vagas preenchidas, né, Nani? Acho que já, até onde a Nani tinha passado para mim, já tinha 40% das vagas preenchidas. Então, eu já estou avisando você, vai ser tremendo, meu Deus! Jejue, ó, jejue. Vai ser lindo, vai ser mais de 10 horas. Amém? Vai ser tremendo. Então, vai ser maravilhoso, tá? O que mais que eu tenho para avisar vocês? Pessoal, dia 15, o Ed, eu preciso que você explique aqui. É dia 15 que vira o lote da conferência, certo? Tá. Se você comprar até dia 15, é o preço que está ali. A partir do dia 15, o preço da conferência, se tiver vaga ainda, vai subir um pouquinho para cada tipo de alojamento, tá? Então, eu quero muito que vocês entendam isso. Ó, aí a pastora Elisângela já colocou. Então, até dia 15 é o preço que está lá, tá? A partir do dia 15, por exemplo, aqui é 699, que inclui os 3 dias você dormir lá, a sua hospedagem, 8 refeições, mais o acesso à conferência 3 dias, as 2 noites de louvorzão, é 699, é muito barato. É comida, alimentação e a conferência por 699. Passa o dia 15, eu não sei o preço, mas é de quanto que vai depois essa que é a mais barata? Para quanto que vai? Não sei se a pastora vai saber falar aqui. Amém? Mas se ela puder falar, tá? Ela vai dar uma olhadinha lá. Pessoal, a gente levou um susto em relação à conferência. Tô só esperando o pessoal entrar, nós já vamos começar. Porque a gente já deu início oficial com 1.200 inscrições, certo? Lá, a gente consegue colocar pessoas dormindo lá, 5.000 pessoas, só que a gente não vai pôr, tá bom? Porque a gente não tem equipe suficiente
para dar conta de 5.000 pessoas. Já estamos no limite. Então, vai ser só 3.000 pessoas. Nós queremos fazer algo de qualidade mesmo, tá? Então, nós decidimos que com 3.000 nós vamos fechar as inscrições. A gente não consegue mais que isso. A gente já recrutou os staffs, a gente já vai começar a treinar os staffs semana que vem, e não tem como a gente fazer um treinamento de staff e depois colocar mais staff, senão é um trabalho todo perdido, tá bom? Então, serão apenas 3.000 inscrições, porque a gente vai tentar manter uma qualidade linda. A gente não contava com esse número, a gente de fato contava com 1.200 pessoas, 1.000 participantes, mais 200 líderes, convidados de honra, enfim. Só que a gente levou um susto, por quê? Porque nós, a partir do momento que fizemos uma lista de espera, as pessoas, antes de sair a nota oficial da conferência, mais de 1.000 pessoas já tinham comprado. Então, eu estou aqui passando com muito amor e carinho. Gente, está quase batendo 3.000. Dia 15 vai virar o lote. A hora que vocês verem assim, conferência, vaga encerrada, vocês podem chorar, vocês podem fazer oração contra, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não tem, tá? E aí, com a pastora Elisângela, essa parte, eu não posso interferir em nada. E a pastora Elisângela é dura na pedra. Se ela acabou, acabou. O ano passado acabou e não tinha o que fizesse. Não tinha o que fazer. Amém? Já estou explicando para vocês aí, para vocês não ficar fazendo oração contrária. Amém? Certo? E quem não puder ir esse ano, vai ano que vem, se tudo der certo. Amém? Descansa seu coração. A gente tem que entender também o tempo de Deus para cada coisa, certo? Perfeito? Amém. Eu acredito que era esses recados que eu tinha que dar. Para quem é do corpo de membresia, para quem é membro da Global Fire, amanhã tem culto privado para vocês, tá? O tema do culto amanhã é as chaves do reino de Deus, só para quem é membro, só para quem é da membresia, amém? E amanhã o culto é comigo, eu que vou estar na direção do culto, amanhã da membresia, certo? Às 19 horas, horário de Brasília, certo? Então, é isso. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal que gostaria de ser membro, que quer ser membro. Depois eu vou colocar o link, vocês entrem no grupo lá de cadastramento que a gente cadastra, vocês vão assistir um vídeo de 1h30, vocês vão ver qual que é o princípio, o que que a gente, né, espera. E aí vocês entram lá, assiste, preenche o formulário, e aí, se você quiser de fato ser parte da Global, tá? Você vai mandar aí o formulário. Eu não mandei o formulário ainda porque eu tô esperando baixar aqui a aula, né? A aula não, na verdade, a orientação, tá bom? Certo? Perfeito. Então, eu vou fazer uma oração, a Nani vai estar fazendo um louvor, e aí a gente vai estar dando início aqui. Eu vou falar hoje sobre corrupção sexual, amém? Então, fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar aqui, Senhor Deus, cada um dos teus filhos e filhas, e quero declarar, Senhor Deus, que este culto pertence ao Senhor dos Exércitos, Pai. Pai, eu quero consagrar este culto, eu quero consagrar a vida de cada um que está aqui. Obrigada, Senhor Deus, pelo seu amor, obrigada, Senhor Deus, pela sua benevolência. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, todo espírito contrário, Senhor Deus, vai caindo por terra. Eu declaro, Senhor Deus, que a tua graça, a tua presença, Pai, a tua unção, Pai, começa agora, Senhor Deus, penetrar cada casa, cada ambiente, Pai. Eu convido a sua glória, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural, Pai, sobre cada recinto, sobre cada ambiente, Pai, no nome e na autoridade de Jesus. Pai, obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós consagramos este culto à vida de cada um que está aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Nani, pode louvar, minha querida. Amém. Graça e paz, pessoal. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Nesse momento, você se concentre somente na presença do Espírito Santo. Como uma melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção e me libertou
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, dos meus medos me salvou. Só quem é livre declare: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Arababai, eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Jarababaiastou. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E o que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, te desejamos outra vez aqui. Então vem, faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clamamos mais uma vez, mais uma vez. Faz de novo, faz de novo.
mais uma vez. Então vem mais uma vez. Jarababaiastora, mamaiaçu, clamamos mais uma vez. Clamamos pela tua presença mais uma vez. Faz de novo, faz de novo. E que os céus se abram entre nós. Jarababaiastora e maiarababaiaçu. Que se abram os céus e o teu reino vem, e a nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus e o teu reino vem, e a nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus e o teu reino vem, e a nossa fé está no nosso Deus, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, então vem mais uma vez. Mais uma vez. E vem mais uma vez. Nós te entronizamos, nós te desejamos. Mais uma vez aqui. Mais uma vez, mais uma vez. Os céus abertos. Declaramos céus abertos. E vem mais uma vez, vem derrama tua glória, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia, Santo, Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, bora lá. Hoje eu vou falar sobre corrupção sexual. Eu acredito que a maioria das pessoas, em alguma fase da sua vida, se corrompeu sexualmente. Amém? É difícil você encontrar uma pessoa que de fato se guardou, que de fato não caiu. Amém? Então, eu quero hoje trazer aqui essa palavra poderosa sobre corrupção sexual. Gente, o link do YouTube tá lá no grupo, tá? O link do YouTube tá lá no grupo. É só você estar no grupo da Global, amém? Certo? Então, vamos lá. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, amém? Primeiro, você pode ir anotando as referências bíblicas, amém? Se eu não conseguir trazer o tema completo hoje, eu termino na próxima segunda, pode ser? É muito grande esse tema, certo? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Corrupção sexual.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 até o 20. Antes de nós lermos, eu preciso que você entenda que o ser humano tem três pontos muito fracos, aonde ele está sempre, né, vulnerável a cair por causa de três coisas. Quem sabe quais são essas três coisas? Amém? Alguém sabe? Deixa eu só fechar meu WhatsApp. Amém? Alguém sabe quais são essas três coisas que o homem está destinado a cair? Uma delas é a questão do sexo, a sexualidade, dinheiro, poder. Perfeito. Quem falou sexo, poder e dinheiro? Amém? E eu quero aqui dar uma resumida aqui rapidinho. O sexo é o prazer da carne, é o prazer sexual, é a tentação, é se satisfazer sexualmente, certo? O poder, tem gente que acha que poder é ter dinheiro. Não, o poder é você ser uma pessoa influente, certo? É você estar num lugar de autoridade, seja ela pública, seja ela religiosa. Então, o poder é quando uma pessoa tem na mão um certo tipo de influência, certo? E tem gente que não tem dinheiro, mas tem influência, ok? Tem pessoas, tá? Que têm dinheiro e não têm influência. Tem pessoas que têm poder e não têm dinheiro. E já tem pessoas que têm os dois, têm o poder e têm o dinheiro, certo? O dinheiro é a raiz de todos os males, certo? A Bíblia vai dizer isso. Então, tem gente que por dinheiro vende a sua alma, por dinheiro fere seus princípios, por dinheiro desvia do caminho do Senhor. Quem conhece alguém assim? Pessoa até buscava Deus, mas aí começou a ficar muito gananciosa e saiu do caminho do Senhor e foi se dedicar a só ganhar, ganhar dinheiro. Então, gente, sexo, poder e dinheiro é as três coisas que vai corromper o homem. E se você não tiver alinhado em jejum, em oração, essas coisas aqui vai ferir você. Pode te abduzir, pode te fisgar, certo? Agora, quando você é uma pessoa que o seu espírito governa você, pode vir a tentação do sexo, pode vir a tentação do dinheiro, pode vir a tentação de ter poder sobre os outros, mas você não morde as iscas de Satanás, certo? Mas aqui hoje eu quero enfatizar sobre uma área que é a corrupção sexual, certo? E o porquê que as pessoas se corrompem sexualmente, como que isso acontece, aonde as legalidades são abertas. Então, para quem não pegou o versículo, abra agora comigo, amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Pessoal, eu quero falar uma coisa muito importante com vocês, vamos lá, presta atenção, tá? Então, quero falar uma coisa muito importante para vocês. Já teve várias vezes de vocês ligar a câmera aqui e de começar a trocar de roupa, e a gente passar pelado para cá, para lá, e a gente tá vendo, tá? Então, eu preciso que vocês vigiem na terra. Então, você que não sabe mexer no Zoom, tá? Principalmente aqui no Zoom. No YouTube não tem esse problema, tá bom? Mas já aconteceu. Esses dias a gente estava na Masterclass sobrenatural. E o que acontecia na Masterclass? Daqui a pouco eu vejo um homem passando pelado na minha frente. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora? Eu desligo a câmera dele, eu continuo pregando, o que que eu faço agora? Eu entrei num desespero, meu povo. E aí eu não queria falar que estava acontecendo aquilo para não acabar, porque é uma gravação, vai para a plataforma depois, entendeu? Eu falei, e se eu falo agora que o homem tá pelado e isso aqui vai para a plataforma, e eu já comecei. E aí eu fui rapidinho e fechei a câmera. Ainda bem que estava aqui na minha frente, mas imagina, são 1.000 pessoas aqui, então vigia, tá? Tem gente que vai pro banheiro, bota na frente, tira tudo. E, gente, enfim, a gente já viu cada coisa aqui. E o que que a gente faz? A gente desliga a câmera. Então, eu peço que você vigia. Então, se você tá aí com uma roupa mais de pijaminha, isso, aquilo, é só desligar e só fica escutando. Só que vigia. Esses dias o pessoal do chat, irmão, você tá pelada, você tá nua, fecha a câmera. E eu fico morrendo de vergonha, gente. Amém? Então, eu já estou avisando vocês. Já aconteceu demais aqui, tá? Vigia na terra, no nome de Jesus. Amém? E vamos aprender a mexer aqui no Zoom, porque é bênção, amém? Aqui é como se fosse a nossa igreja física, onde nós estamos aqui reunidos, certo?
Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18. Glória a Deus. Então vamos lá. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Ou seja, todo pecado que você faz fora do corpo é pecado, a Bíblia está dizendo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Amém? É um pouco mais grave. O que a Bíblia está dizendo? Você que, você que, por exemplo, faz qualquer pecado fora do corpo, você está pecando, mas você que peca, tá? Sexualmente, você peca contra o templo do Espírito Santo. Tem um nível de gravidade muito maior. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus como com o corpo de vocês. Então, eu quero que você entenda. O pecado sexual, ele tem um peso muito grande no mundo espiritual, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tá? Então, quando você peca sexualmente, você peca contra o seu corpo, tá? Você corrompe o seu corpo. É muito sério isso, queridos, tá bom? É muito sério isso. E o pecado sexual é um pecado. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. É um pecado que corrompe o corpo e tem corrupção genética também, certo? Quem já viu falar aqui sobre laço de alma? Tem que quebrar laço de alma. Pessoa que teve um monte de relacionamento, há uma corrupção genética, tanto troca de fluidos genéticos físicos e fluidos, vamos se dizer assim, de uma codificação, né, de energia espiritual, aonde é como se um pedaço de você fosse com aquela pessoa e um pedaço daquela pessoa ficasse com você. E também existe uma trocazinha de demônios aí, certo? Você dorme com uma pessoa lá, os demônios da pessoa vêm para você, o seu vem para ela e assim. E aí o seu estado de vida acaba ficando um pouco pior, certo? Então, na hora do sexo, tá? Por quê? Por que que há uma troca de demônios? Porque existe estar em uma carne só ilegalmente, de forma ilegal. Então, nesse momento, os demônios, eles transpassam de um lado para o outro, certo? Então, é algo muito sério, eu sou libertadora, eu conheço, né, pessoas que não conseguem ir bem no relacionamento, pensam no ex, não conseguem viver. Aí você faz a quebra do laço de alma, você quebra, você desliga a pessoa nas emoções, no físico, na alma, no corpo. Aí a pessoa consegue falar: nossa, parece que agora eu tô inteira. Mas por quê? Porque é igual, né? Isso eu aprendi na Neuza Tioca. Neuza Tioca foi minha professora, faleceu, uma grande libertadora. Ela lá no curso da Neuza, ela pegava, né, no presencial, duas folhas sulfite, uma vermelha e uma amarela, colava. Aí depois que tira, o pedaço da amarela tá na vermelha, o da vermelha tá na amarela. Então é exatamente isso que acontece, meus queridos. Depois que você tem uma relação sexual ilegal fora do casamento, tá bom? Então vamos lá. Então você entendeu aqui que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, tá? Então, o que é corrupção sexual? É a mesma coisa de perversidade sexual. Quem sabe aqui o que é perversidade sexual? Coloca aí no chat para mim, tanto do YouTube ou aqui do Zoom, amém? Então, eu vou trazer uma definição e se você quiser anotar, você anota, tá? Perversidade sexual, definição. É um comportamento sexual fora dos padrões previstos e permitidos pela sociedade, como uma pessoa que tem fixação sexual por um determinado objeto ou que sente prazer ao espiar outra pessoa. Então vamos lá. Perversidade sexual é aquilo que foge de um contexto natural, normal. O sexo, ele foi feito para ser feito entre um homem e uma mulher. Amém? É assim que você não entende a Bíblia? Sexo foi feito o quê? Entre um homem e uma mulher para ser praticado de forma normal, tá? Agora, o que seria perversidade? Tá? O que poderia ser perversidade sexual?
Por exemplo, masoquismo, homossexualidade, lesbianismo, zoofilia, masturbação, pornografia, enfim, daqui a pouco eu falo para você. Então, perversidade sexual é tudo que foge dos padrões normal, ok? Certo? Então, bora lá. Quais são os caminhos que pode levar uma pessoa a se corromper sexualmente? Quais são os caminhos, tá? Que pode levar uma pessoa a viver essa promiscuidade sexual. Então, vamos lá agora, que agora você vai sentir isso daqui de uma forma muito forte, o que eu vou falar. As maldições geracionais. Às vezes a sua avó, o seu avô, alguém lá atrás era muito promíscuo, pedófilo, devasso, certo? E você percebe que a linhagem daqueles homens dessa família ou das mulheres é sempre muito o quê? Sempre desse jeito, para cima, para frente, fica com um, fica com outro, certo? Então, eu preciso que você entenda que isso pode sim vir de geração em geração. São espíritos demoníacos, espíritos de pomba-gira, que têm por direito, pela legalidade, que alguém abriu por macumba, por pacto com pomba-gira, seguir a linhagem daquela família 4 gerações. Quando eu estava fazendo o meu processo de libertação, eu fiz um mapeamento e eu reconheci que a minha avó, uma avó, eu via esse lado dela muito para frente, muito namorador, certo? E eu quebrei aí esse ciclo vicioso na minha família, nas mulheres da minha família. Amém? Então, as maldições hereditárias é uma porta. Outra porta, envolvimentos com práticas de ocultismo. Então, vamos se dizer que lá atrás alguém fez um trabalho para ser sensual, para ser atraente, para chamar atenção, fez um acordo com a pombagira, fez um acordo com a entidade, foi lá no Pai de Santo e falou assim: olha, eu quero fazer um pacto, ou eu quero fazer uma afirmação com a entidade para mim ser atraente, eu quero conquistar esse e esse homem. Então, às vezes a pessoa vai lá, faz o pacto, essa maldição vem sobre ela e permeia aí 3, 4 gerações, certo? É outra porta, tá bom? Traumas na infância, ver os pais tendo relação. Eu quero contar aqui uma história para você, não é para você ficar escandalizado, tá bom? Ano passado, eu atendi, eu dava mentoria, eu não dou mais, eu não tenho mais tempo, certo? Mas eu dava mentoria e eu peguei um caso que mexeu muito comigo. Era o caso de uma mulher que ela falou assim: pastora, eu fui abusada. Eu falei: certo, ela foi abusada pelo meu irmão. Eu falei: mas me conta, como foi isso? E ela falou que o pai e a mãe namorava e tinha relação, tipo de tarde, e o filho já via, já entendia o que que era. E aí um dia esse filho, que tinha uns 13, 12 anos, sei lá, acho que 13 anos, e ela uns 7, 8 anos, pegou e falou assim: olha, isso aqui é uma brincadeira que os nossos pais fazem, eu quero fazer essa brincadeira com você. E aí essa menina, ela acaba sendo enganada, tá? Pelos pais, pelo irmão, e o irmão começa a ter relação com ela e ela acha que é uma brincadeira. Até que um dia na escola, isso depois de 2, 3 anos, tá? Presta atenção, depois de 2, 3 anos, não tem aquelas ensinos educativos na escola sobre sexualidade, de tempos em tempos a saúde pública vem, faz aquelas palestras. Aí teve uma palestra dessa na escola. E quando ela entendeu que o irmão estava tendo relação sexual com ela, o mundo dela caiu, isso ela já tinha quase 12 anos. Ela ficou muito, muito, muito mal. Ela ficou assim horrorizada, sabe? Então, imagina um processo desse. Aí, quando ela chega, confronta o irmão fala: se você falar alguma coisa, eu mato você e mato nossos pais. Então, tem muitos casos assim. Queridos, vamos lá. Você que é pai e mãe, não namore com o filho na mesma cama. Ah, você vai ali ter relação com o teu marido, com a tua esposa, e o filho tá deitado ali. Vigia, tá? Então, se você quer namorar, vai para outro cômodo, vai para, mesmo que o teu filho durma com você, mas eu preciso que você entenda, não dê legalidade a Satanás. Amém? Não dê legalidade a Satanás, tá? É outra porta. Por quê? Os olhos é a janela da alma. Então imagina o seu filho ver você tendo relação com o seu marido ou com a sua esposa, isso fica gravado na mente dele. É um trauma, queridos. Então, eu acredito que você precisa ter vigilância nisso, amém? Abusos sexuais. Então, abuso, né, também é uma porta que traz a corrupção.
Então, geralmente, uma pessoa que ela é abusada por um pai, tio, vovó, enfim, tem tantos casos aí, nós acabamos de ver a questão da Ilha de Marajó. A pessoa que ela é abusada, ela vai viver perversidade sexual. Por quê? O corpo dela foi violado muito cedo, então ela vai querer se tocar muito cedo, ela vai querer se satisfazer, ela vai querer sentir prazer muito cedo e ela vai buscar meios ilegais. Por quê? Essa parte da sexualidade dela já foi deturpado. Alguém já veio ali e violou aquilo, certo? E a maioria, presta atenção aqui, dos homossexuais e lésbicas tendem a esse lado porque foram abusados. Tem alguns casos que não tiveram antecedente de abuso, mas a maioria pende a esse lado porque toma aversão do sexo oposto. Então vamos supor que era um menininho ali e o menininho foi abusado por um tio, por um primo, por alguém. Então ele foi abusado ali, a primeira experiência dele é com um homem, então ele pode ter essa tendência a gostar de homem e provavelmente vai ser homossexual, certo? Então, a menina não, a menina já cria aversão, às vezes, de homem, ou se torna muita perversidade sexual, vai para prostituição. Então, pode, né, o negócio ficar muito sério na questão de perversidade sexual, ficar muito devasso, devassa, ou tender a esse outro lado, certo? Abandono de pai e de mãe também pode ser uma legalidade para corrupção sexual. Pessoa, por exemplo, pastora, dá um exemplo. A pessoa não teve o pai presente, então essa pessoa busca a paternidade no homem. Então, quando ela é novinha, ela encontrou ali um homem mais velho, ele quer ter um laço amoroso com ela, mas ela olha ele além de como algo amoroso, ela vê ele como pai. E tem muita menininha nova que se envolve com homens mais velhos porque tem carência de pai. Na verdade, está tentando suprir uma dor, certo? E vice-versa, queridos. Outra porta que abre para a corrupção sexual, viver num contexto sem referência masculina e feminina. Por exemplo, eu estudei com uma moça que a irmã dela, a mãe, a tia e o pai dela tinha sido muito mal e tinha abandonado elas. Então, ela cresceu num ambiente só com fêmea, só com mulher, certo? E não tinha nenhuma energia masculina, certo? O que que ela fez? Ela assumiu a energia masculina da casa. Ela tomou, então, o jeito dela era aquela o quê? Aquela Maria João? Por quê? Eu cuido aqui da minha mãe, da minha irmã, da minha tia, eu sou o homem. Então, eu preciso que você entenda. Todo lugar precisa da energia masculina e da energia feminina. É por isso que você vai ver num relacionamento lésbico um que parece homem e um que parece mulher. É ou não é assim? Porque todo lugar, querido, só vai funcionar com a energia feminina e a energia masculina. É por isso que você nunca vai ver duas mulheres. Tem casos, sim, mas um sempre vai atuar no papel do macho e o outro vai atuar no papel da fêmea. Porque todo lugar, tá? Presta atenção. Todo lugar, né, que vai falar que é família vai precisar de um macho e de uma fêmea. Isso não, isso é como algo físico, é algo inconsciente. Então você vai ver dois gays, um gay é fêmea e um gay atua como macho. É ou não é assim? Vocês já observaram isso? Pode ter até que eles não tenham a parte externa, mas eles vão ter o quê? O comportamento. Um vai ter o papel de mulher e o outro vai ter papel de homem. Um é papel de cozinhar, auxiliar, papel dócil e o outro papel provedor, tudo. Então, isso vai acontecer. Você vai fazer essa observação e sempre vai ver esse padrão aí, ok? E muitos por abandono de pai e de mãe, é uma porta e não ter a referência, tá? Então vamos lá, pega a visão aqui. Você que é uma mãe solteira e cria o seu filho sem referência paterna, chama o teu pai para fazer coisas de homem com essa criança, chama o seu irmão para fazer coisas de homem com essa criança, certo? Porque a energia masculina, ela é exercida nas coisas masculinas que são primitivas. Que é correr, jogar bola, é as ferramentas. O homem, ele é primitivo. A mulher, ela é dócil.
A mulher, para ficar mais dócil, delicada, tem que fazer coisas de mulheres. Por mais que a gente esteja no mundo que mulher sabe fazer tudo e homem sabe fazer tudo. Mas cada um tem que entender o quê? O seu papel, para não perder a doçura, certo? E não perder o quê? A essência masculina de homem. Quanto homem banana tem hoje? Quanta mulher macho tem hoje, certo? Então, muitas vezes é por falta de referência, certo? Por exemplo, a minha mãe, com 5 anos de idade, ela me ensinou a fazer bolo de aniversário. Quando eu tinha 7, eu já fazia bolo de aniversário. Então, os aniversários dos meus irmãos, eu fazia bolo decorado com glacê, eu sabia fazer tudo. Então, a minha mãe, ela sempre me trouxe para esse lado de desenhar, de pintar, de cuidar da casa, de aprender a cuidar de uma casa, de lavar um banheiro, de aprender a organizar um armário. Coisas de menina, certo? E o meu irmão, coisas de menino, tá? Por exemplo, meu pai sempre foi muito bom em mexer com carpintaria, consertar as coisas para minha mãe. Então, eu comprava ali uma maletinha com as ferramentas para os meus irmãos, ensinava eles a pregar, consertar as coisas. Então, o quê? A energia masculina no menino e a energia feminina na menina. Nós podemos fazer tudo, mas a gente precisa entender que a nossa energia feminina dócil, ela é gerada no campo feminino e a do homem no campo masculino. Amém? Quantas de vocês aqui, homens ou mulheres, sente que perdeu a sua essência? Sente que talvez você entrou num ambiente ou numa situação que você está no papel, fazendo o papel do seu marido ou você está fazendo o papel da sua esposa? Quantas vezes você fala assim, meu Deus, eu queria estar só como auxiliadora. Por que que eu estou assumindo tanta responsabilidade que era para ele estar assumindo? E talvez, né, o homem também, ele foi castrado por essa mulher. Essa mulher é uma mulher autoritária. Tudo tem que ser do jeito dela. Amém? Tá, gente, já vou falar o que que abre legalidade, fantasia, eu já vou falar isso para vocês, tá? Vamos um passo de cada vez. Eu acredito que hoje eu não dou conta de explanar tudo, mas se não der para explanar tudo, semana que vem eu termino isso daqui, tá? Então vamos lá. Não superar o término de um relacionamento. Eu já lidei com um caso lésbico que a moça teve um namorado, ela amou demais esse namorado. Mas o fim foi tão trágico desse relacionamento que ela passou a ter aversão de homem e ela começou a se relacionar com uma mulher, certo? Então eu já escutei vários casos assim. Então a pessoa gostou demais de alguém ou não teve esse amor correspondido ou teve um término brusco, inesperado, certo? Ok? Enfim. Então isso também pode ser uma legalidade. Não superar o término do relacionamento, viver dentro de um contexto de promiscuidade sexual. E o que que é viver dentro de um contexto de promiscuidade sexual? É aquela pessoa que, por exemplo, para sentir prazer, tem que estar dentro de uma mentalidade muito suja. Por exemplo, só consegue sentir prazer imaginando um monte de fantasia nojenta, ou lembrando dos filmes pornô que você assistia, ou assistindo filme pornô. Então, a pessoa vive numa promiscuidade, ela é promíscua. Ela dorme com um, dorme com o outro, não consegue segurar a coisa. Então, primeira pessoa que ela se envolve, ela já vai lá, enfim, certo? Promiscuidade sexual. Acesso à pornografia muito cedo. Então, antigamente tinha revista, certo? Não tinha tanto filme pornô, não tinha tanto acesso à internet, certo? E geralmente, antigamente tinha aquelas fitas VHS. Então, antigamente tinha o acesso à pornografia era um pouco limitado, mas hoje é aberto. Hoje você encontra pornografia em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, a pessoa que ela tem acesso à pornografia muito cedo, o que que acontece com ela? Ela começa a usar cocaína sexual muito cedo. O que que é a cocaína sexual? Estímulos para ter prazer. Só que assim como a cocaína física, a cocaína sexual é o seguinte: hoje eu consigo assistir um filme de um homem e de uma mulher e ter prazer, mas amanhã tem que ser dois homens com uma mulher, mas depois dois homens com uma mulher, mas não faz mais efeito. Aí tem que ser uma orgia, tem que ser suruba. Aí daqui a pouco
Com gente não funciona mais, tem que ser com animal. Daqui a pouco, com animal não funciona mais, tem que ser uma pessoa sendo espancada ou estrupada, perdão pela palavra aqui. Por que que eu tô contando isso para você? Porque a cocaína sexual, quando ela é usada muito cedo, ela vai viciar essa pessoa, tá? E aí essa pessoa não consegue mais se satisfazer com o sexo normal de um homem e de uma mulher. Ela pode até se satisfazer se ela estiver apaixonada, mas é só nos primeiros momentos. Depois, a adrenalina, a ocitocina do corpo da pessoa baixa, ela precisa de novo de estímulos profundos, sujos, e aí ela começa a ir atrás do sujo, do sujo, do sujo, do sujo. Eu vou explanar isso aqui muito bem para você, certo? Bora lá então. Acesso à pornografia muito cedo, consagração a entidades. Então vamos supor que você nasceu e a sua mãe foi lá e te consagrou a Yansan ou algum Exu, alguma coisa. E essa entidade, ela mexe muito na área sexual. E aí você, desde criança, começa a se masturbar. Você começa a se tocar. Às vezes você nem viu filme pornô, você tem vontade de fazer isso. É os próprios demônios que corrompem a pessoa muito cedo, tá bom? Por causa dessa consagração. Quando uma mãe, um pai entrega uma criança a demônios, presta atenção aqui. Quando o pai e a mãe entregam essa criança a demônios, consagra um santo, consagra qualquer coisa, esses demônios vai influenciar a vida dessa pessoa no seu crescimento, certo? Então, preciso que você saiba disso. Rejeição dos pais, no ventre ou após o nascimento. Então, às vezes, você foi uma pessoa rejeitada por pai e por mãe, é uma legalidade para viver promiscuidade sexual, porque você quer se completar, e muitas pessoas acham que se completar é ter sexo, é ir para a cama com as pessoas, é ter, enfim, certo? Perfeito? Então, bora lá. Ok, deixa eu ver aqui. Descuido dos pais com as telas e conteúdos inapropriados. Tem pais que colocam ali um filme, uma série, tá passando uma cena picante, uma cena de sexo, e não se importa com o filho está ali assistindo. E eu preciso que você entenda, tá? Preciso que você entenda. Os olhos é a janela da alma. Então, se o seu filho tem 3 anos, ele não entende nada. Existe, deixa eu te falar uma coisa para você, captação de informação. E o diabo vai usar todos os gatilhos que entrar nos olhos do seu filho, da sua filha. Então, cuidado com o celular que você deixa na mão do seu filho, certo? Eu tive um caso uma vez que uma enfermeira trabalhava comigo e falou assim: pastora, minha filha tá vendo filme pornô. Ela tem 8, não, 7 anos. As coleguinhas da escola ensinou e tá vendo, eu tô sofrendo tanto. Então, foi uma coisa que aconteceu no colégio, as crianças falou que tinha isso, ensinou ela e ela chegou e ela começou a ver. E o ver começa a se tocar, certo? E aí essa criança que começa a se tocar, ela tem o quê? Uma vontade muito cedo de desbravar o mundo e de conhecer as coisas. E aí está o perigo dela perder a virgindade, né? Ele ou ela perder a virgindade, ser abusado, vir alguém e ela achar que aquilo é gostoso e ela fazer aquilo com alguém, ela consentir. Enfim, queridos, pode acontecer uma infinidade de aberturas legais, né? Aberturas, né? De legalidades espirituais. Masturbação na infância. Talvez você fale assim, mas pastora, isso existe? Existe, querido. Eu já lidei com muitos casos de masturbação na infância. E quando eu falo masturbação na infância, 4, 5, 6, 7 anos, tá? E as mães não sabem o que faz, a criança deita no sofá, bota a mão ali, vai, faz e vai, e se torna um vício, tá? Isso é uma batalha espiritual tão grande, não é fácil. Eu, como médica, como pastora, eu sei que não é fácil. E isso daí você só vai vencer com uma educação sexual. Você precisa falar com o seu filho, com a sua filhinha, que isso não pode, que Jesus não se agrada disso, precisa falar o que é sexo, precisa dizer com palavras entendíveis, tá?
quebrar tabu, porque tem pai e mãe que quer orar, mas não quer explicar para o filho que é errado. Então tem que explicar, olha, isso aqui é coisa de adulto, isso daqui é para reprodução, né? Colocar medo, colocar pressão e outra. Orar e falar que Jesus não gosta e fazer uma libertação, orar todos os dias. Porque a criança vicia nisso e também há os estímulos de Satanás, certo? Influência sexual, certo? Provar coisas novas é outra legalidade. E aqui agora eu vou, presta atenção aqui. Ah, eu e meu marido precisamos inovar o casamento, a gente quer fazer uma coisa diferente. Ah, eu vou comprar um negócio, eu vou fazer isso. Vai nessa. Vai nessa, tá? Por que que eu tô falando isso para você? Ou a pessoa, ela não quer ela não é nem casada. Ela é aquela pessoa que ela é insaciável. Então ela, vamos supor, um homem, ele queria ter duas mulheres, foi lá, teve duas mulheres. Agora ele faz orgia, ele faz orgia. Só que agora ele quer enforcar uma moça tendo relação, masoquista. Só que daqui a pouco ele quer uma coisa diferente. E aí ele pode ir para a área homossexual, porque ele quer provar um prazer novo, né? E aí alguém falou para ele, olha, para você ter um prazer diferente, né? Pode ser um prazer anal, isso e aquilo. Então, enfim, queridos, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: nessa busca de inovar, de desfrutar de um prazer novo, a pessoa pode perder o casamento, cair numa promiscuidade muito funda, muito profunda, certo? Ok? Então, por que que eu tô falando todas essas coisas? Você se importa de eu ser sincera e ser muito aberta? Porque eu acredito que o papel da igreja é esse aberto, é esse falar as coisas, tá? Então, eu estou falando aqui para vocês de forma aberta, tá? As coisas para vocês, porque eu acredito que se a igreja falasse isso de forma aberta, nós não teríamos tantos problemas, principalmente dentro da igreja, certo? Então, eu vou falar de maneira aberta. Eu sei, se você é religiosinho, se escandaliza, sai do culto. Pode sair, tá? Eu não quero o seu comentário hostil, tá? E você não vai ser bem-vindo e nem abençoado de estar aqui falando borracha, tanto no chat aqui do Zoom, tanto no do YouTube. Já estou falando para você, amém? Então, eu vou falar as coisas abertamente. Preciso que você seja maduro para escutar, processar, entender e aplicar na sua vida onde você precisa que seja aplicado, amém? Então, preciso que você trate esse culto com respeito, porque não é porque eu tenho um formato de culto diferente que ele seja menos abençoado ou menos espiritual que qualquer outro, tá bom? Certo? E vocês sabem que eu pego fogo rapidinho aqui no meu lado colérico, tá? Então, vocês vigiam na terra. Amém? Então, bora lá. Agora, eu quero. Então, essas são as legalidades. São o quê? As portas. São o quê? Aonde a pessoa entra e a corrupção entra dentro da pessoa. Maldições hereditárias, vamos lá, vou ler de novo. Maldições hereditárias, envolvimentos com práticas de ocultismo, traumas da infância, ver os pais tendo relação, abusos sexuais, abandono de pai e mãe, viver num contexto sem referência masculina e feminina, não superar o término de um relacionamento, viver dentro de um contexto de muita promiscuidade sexual, acesso à pornografia muito cedo, consagração a entidades, rejeição dos pais no ventre ou após o nascimento. Destruição dos pais com as telas e conteúdos inapropriados, tá? Descuido, tá? Perdão. Descuido com os pais e as telas, conteúdos inapropriados, masturbação infantil ou na infância, influência sexual, tentar ficar querendo provar coisas novas, amém? Eu quero que você abra agora comigo, em nome de Jesus. Bom, deixa eu ver aqui. Abre comigo agora em Efésios capítulo 5, versículo 3. E aqui eu vou trazer algumas definições, porque eu sei que vocês muitas vezes não entendem algumas definições, não sabem o que é o significado de cada coisa, certo? Ok? Então eu já vou estar explicando aqui para vocês, ok? Aleluia. Então bora lá. Efésios capítulo 5, versículo de número 3. Achem aí, por favor. Vou pedir aqui para o pastor Júnior trazer uma água para mim. Amor, traz uma água para mim, fazendo um favor. Uma água com gás, igual diz a minha amiga Elise. Uma água com gás.
Efésios, capítulo 5, versículo de número 3. Amém? Certo? Eu mando o material para vocês depois, tá bom? Desse aqui eu vou mandar depois para vocês. Mas eu não vou conseguir terminar tudo hoje. E aí, semana que vem, nós vamos fazer uma boa libertação. Hoje eu não vou fazer. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Todos acharam? Então, bora lá. Efésios capítulo 5, versículo de número 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza e nem cobiça. Obrigada. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Quem são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. No reino de Cristo e de Deus. Então, presta atenção aqui. Esse versículo aqui vai dizer o seguinte, que a gente não deve ter menção de imoralidade na nossa vida, certo? Para a gente ser santo, que não haja obscenidade, né? Que nós não sejamos obscenos nas nossas conversas, nas nossas brincadeiras. Você já viu aquela pessoa que está todo tempo fazendo brincadeira com sexo, piadinha imoral, brinca, mas brinca dando em cima da pessoa? Deus abomina. E esse versículo aqui, queridos, Efésios 5:3 está falando, olha, presta atenção. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual e nem de qualquer espécie de impureza nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quem que são os santos? Nós que servimos ao Senhor e queremos andar na presença dele, né? Não haja obscenidade nas conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo e de Deus. Então, o imoral, o impuro, o ganancioso, ele é idólatra. O ganancioso ama o dinheiro, adora o dinheiro, é o Deus dele. O imoral, o impuro adora o prazer sexual, adora a carne, certo? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Perfeito. Então vamos lá. Vocês sabem o que é fornicação? Fornicação é todo sexo feito, praticado fora do casamento, tá? Certo? Então, fornicação é uma pessoa que namora a outra, mas não tem compromisso, não casou, tá? Queridos, o único sexo que é permitido por Deus é aquele que está debaixo do casamento, ok? O que passa disso, sexo no namoro, sexo no noivado, fornicação. Não interessa se você é noivo e vai casar semana que vem. É fornicação, porque não tem uma aliança constituída no reino aqui do homem, que é o civil, e no reino dos céus, que é através de uma bênção apostólica religiosa, certo? Seja católica, seja evangélica, certo? Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Amém? Outra coisa, união estável. Se você tem união estável, você não está casada perante Deus. União estável não é casamento, é um acordo que foi feita por duas pessoas, tá? Que tiveram medo de assumir o status civil de casamento, porque se quisesse casar de verdade, tinha casado. União estável não muda estado civil de ninguém. Só o casamento pode mudar o seu estado civil de solteiro ou solteira para casado. Amém? Então, se o seu marido não casou, se a sua esposa não casou com você, você vai orar e vai falar, apresentar para Deus e vai marcar lá no civil. Pastora, mas preciso fazer uma festa? Não, querido. Você vai casar no civil, chama um pastor que depois que você casar no civil, para orar e abençoar. Acabou. Tá ligado na terra, vai ser ligado no céu. Quem liga na terra? O homem, o juiz de paz. Quem liga no céu? O pastor, o padre, ali a pessoa que vai estar
apresentando o seu casamento, tá bom? É simples. Pode ser qualquer pessoa que ore e apresente você. É simples, tá bom? Certo? Adultério é quando você é casado, você já é casado, você tem aliança e você fere a aliança, você tem relação com outra pessoa. O adultério, ele pode ser físico ou não, mas desde do momento que você engana o seu cônjuge, já é adultério. Ah, eu só conversei com aquela mulher, eu só conversei com aquele homem, é adultério, tá bom? Hum. E o adultério, deixa eu contar aqui para você. A primeira aliança mais importante para Deus é o seu relacionamento com Ele. E quando você adora qualquer outra coisa que não seja Deus, é uma prostituição. Isso é adultério espiritual. É a primeira aliança. Então, vamos supor que você ama Deus, serve Ele, mas você foi lá e fez uma macumba, fez um acordo com a entidade. Você acabou de adulterar espiritualmente, porque você constituiu uma aliança com Deus, aceitou Jesus, mas você foi lá e adulterou espiritualmente com outros deuses, que assim a Bíblia vai dizer. A segunda aliança mais importante aqui na terra é a do homem e da mulher. Quando você fere essa aliança, você está o quê? Tendo que um adultério, tá? E você está ferindo essa aliança. E isso traz maldição sobre a sua vida, sobre a vida do cônjuge e sobre a geração. E eu preciso que você entenda que existem duas alianças muito importantes. A que você faz com Deus e a segunda é a que você faz com o seu cônjuge. E Deus vai olhar para isso. Amém? Homossexualismo, quando você tem envolvimento com um homem, né? Você é um homem e tem envolvimento com um homem, atração amorosa, atração por indivíduos do mesmo sexo. Lesbianismo, prática homossexual também, entre mulheres, né? É uma homossexualidade no feminino, certo? Então, a gente tem homens homossexuais que gostam de outros homens, certo? E temos pessoas lésbicas que gostam de mulheres, tá? Agora vamos lá. E tem as bissexuais que gostam dos dois. E aí eu quero te contar aqui para você algo para que você entenda hoje, tá bom? Para você entenda hoje, de forma muito específica. A homossexualidade não é uma pessoa que nasce assim, certo? Isso é uma influência espiritual, querido. E eu preciso que você entenda. Vou contar aqui só algumas portas. Por que que uma pessoa é lésbica e por que que uma pessoa ela é homossexual ou bissexual ou ela é perturbada sexualmente. Porque hoje em dia tem tanta coisa, tem LGBTQIA+, A, B, C, não sei, é um negócio assim louco, que você não sabe mais nem o que que é que. E eles mesmos se contradizem em tudo, é uma complicação, tá? Não tenho nada contra, tá bom? Mas eu entendo o mundo espiritual, certo? E eu estou de acordo com a palavra de Deus, certo? E já tratei, já fiz, como que eu posso dizer, libertações, certo? Aí, ó, é mais ou menos isso aí. É uma coisa louca, tá? Então, bora lá aqui, presta atenção. Portas que abrem legalidade. Vou contar um testemunho para você. Eu tinha uma mentorada, olha, escuta essa história. O marido dela dava-lhe pau, batia nela demais. O marido dela batia nela. E ela não se sentia amada por aquele marido. E ela já tinha dois filhos, homens, se eu não me engano. E aí ela engravidou. Só que ela engravidou sem querer, ela não queria. E aí ela estava apanhando muito. Só que nessa gravidez acendeu nela uma esperança, que se fosse menina, o marido dela ia tratar ela bem. Aí o que que ela fez? Ela foi lá no espiritismo pedir para fazer um trabalho para a criança vir menina. E escuta a história que eu estou contando para você. Então, ela foi lá no Espiritismo e pediu para as entidades fazer um trabalho espiritual e consagrou a criança e pediu para a criança vir menina. E lá nesse Espiritismo falaram que era menina mesmo e que estava tudo certo. E aí, queridos, nasce o quê? Um menino. Só que nasceu um menino com uma essência de menina, certo? Então, quem que abriu legalidade na vida dessa criança antes do nascimento? A mãe. A mãe.
E aí eu perguntei para ela, ela falou assim, olha, eu tô muito mal porque o meu filho tá falando que é homossexual. Eu falei assim, vem cá, tem alguém na família? Não, não tem ninguém na família. Não, não, não. Eu falei, como é que foi a gestação dessa criança? Então, aí ela me contou a história. Eu falei, a legalidade, ela entrou por aí. Ela entregou ali para aquela entidade com o quê? Na esperança de daquele trabalho espiritual mudasse alguma coisa, certo? Então, eu estou contando isso aqui para que vocês entendam. Tem muito isso. O pai e a mãe têm poder sobre um filho, sobre o gênero sexual. Não vai mudar geneticamente, mas pode trazer o quê? Uma deturpação. Então, tem pai e mãe que, nós queremos um menino, ficam doidos ali por um menino e vem uma menina. Mas o quê? Já profetizou, já gerou que ia ser o quê? Uma menina, um menino e nasce o contrário. Então, pode ser maldições lançadas pelo próprio pai e mãe, por isso que a criança já nasce com desejos pelo sexo igual. Aí, tem criança que pequeno tem trejeito? Sim, porque já nasceu debaixo o quê? De uma maldição próprio pai. Ou se não, alguém fez um trabalho. Por exemplo, eu sei de casos que tinha uma vizinha que odiava, uma vizinha macumbeira odiava aquela família, e a mulher fica grávida, ela fala assim: essa criança vai ser homossexual, vai ser isso. E a pessoa não está debaixo do sangue do cordeiro, e a criança recebe maldição no ventre. Ou maldição hereditária também, querido. Alguém lá atrás, do seu antepassado, deu a alma para uma entidade que atua na homossexualidade e todas as crianças, pelo menos às vezes é os primeiros frutos de cada geração, essa casta de demônio vem e pega, certo? E o que que esse demônio faz? Ele toca, a gente tem vários compartimentos, eu preciso te explicar isso. A gente tem o nosso compartimento de alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e nós temos um compartimento chamado, tá? A nossa essência sexual. Compartimento sexual. Dentro do compartimento sexual tem a essência sexual. A essência do feminino e a essência do masculino. O diabo, ele consegue entrar dentro dessa essência e mexer, e trazer fogo estranho, e trazer o quê? Uma deturpação, certo? Tá. Então, maldição dos próprios pais, maldições externas lançadas de outras pessoas, pessoas que vêm lá de trás, mexeram com obra de feitiçaria e os demônios vêm pegando os filhos dessas gerações, os demônios vêm pegando. Abuso sexual também. Criança foi abusada por um homem, certo? Ou foi abusada por uma mulher. E, gente, tem abusador de todo tipo, tá? Não tem só homem, não. Tem abusadora mulher também. E aí essa criança, ela tem o estímulo muito cedo, ou ela vai ter aversão daquele sexo, pode ser o oposto, ou ela vai ter atração, uma atração doentia, certo? É como se tivesse, tem uma síndrome que a pessoa gosta do seu abusador, certo? Então, agora eu esqueci o nome da síndrome, mas tem. Então, existem vários fatores que podem trazer esse desencadear, certo? Outra coisa que pode levar também para o caminho da homossexualidade, o provar coisas novas. O homem já provou tudo que é mulher, de tudo que é jeito, agora ele quer provar um outro tipo de prazer. Aí, de repente, um dia ele tá ali com um homem ali numa suruba e num negócio, numa orgia, ele fala, eu vou experimentar esse negócio. Aí ele sente um negócio diferente, porque o devasso, a pessoa que ela tem a cocaína sexual, ela vai nos seus últimos limites, tá bom? Então, queridos, tem várias portas que abrem legalidade ao homossexualismo. Então, se alguém falar assim para você, mas eu nasci assim, eu concordo, a pessoa pode ter nascido assim, mas porque ela já está debaixo de um peso espiritual. Satanás, gente, os demônios, eles podem influenciar um feto, um embrião, desde o ventre. Eu preciso que você saiba que a pessoa que não está debaixo do sangue do cordeiro, tá? Eu preciso que você entenda. O mundo espiritual, ele tem leis. Anota aí, leis espirituais. Então, vamos supor, família tal está debaixo de uma lei que tem um espírito de homossexualidade que pode pegar mais duas gerações, depois ele não pode mais. Então, tem mais duas gerações para esse espírito pegar, porque alguém abriu legalidade, certo? Há uma legalidade na família tal porque falou que
o filho não ia prosperar, não ia ser ninguém, não ia nunca conseguir fazer uma faculdade. Aí aquela criança nasce com dificuldade no aprender, enfim, na leitura, porque o pai, a mãe lançou um decreto maldito sobre a criança e os demônios usam do decreto da autoridade do pai e de mãe para poder atormentar aquela criança não conseguir aprender, não conseguir desenvolver. Amém? Então, acontece muito isso, ok? Enfim, o assunto não é concentrado na homossexualidade, no lesbianismo, nem na bissexualidade, mas eu quero que vocês entendam. Pode sim uma pessoa nascer com trijeito desde pequenininha e já querendo, por exemplo, uma menina quer carrinho, quer só coisas de menino, e pode sim um menino querer só coisas de menina, porque a essência dentro. Porque, gente, presta atenção. A menina não tem uma tendência a gostar coisas rosa, roxo, lilás. Tem ou não tem? Por causa da essência dela. O menino não tem a tendência de ser mais primitivo, mais bruto, a brincar com bola, correr e gostar de pescaria. Tem ou não tem? Essência masculina primitiva. Quando o diabo ele toca nessa essência, eu vou tentar desenhar aqui. Eu gosto muito de desenhar. Então eu vou colocar aqui. Vou tentar desenhar aqui para você. Então, o círculo maior vai ser o compartimento sexual. É assim que eu vejo no mundo espiritual. Tá? Ó, olha aqui. Então, imagina que aqui é o compartimento sexual da pessoa. E aqui é a essência. Aqui que está o líquido, que é feminino ou masculino. Então, o diabo ele consegue vir e corromper isso daqui e mudar a essência desse líquido que está dentro do compartimento sexual. E aí a pessoa, ela por natureza, e parece que é por natureza, tem estímulos, é feminina, é mulher, tem a genética e gosta de coisas de homem. Por quê? Teve corrupção, tá? Isso pode ser antes do nascimento, durante a gestação, na infância ou no decorrer da sua vida, certo? Bora lá. Outra coisa que abre legalidade ao homossexualismo, o Espírito Santo está falando aqui. Sexo anal. Que, pastora? Sexo anal. Pastora, mas eu pratico sexo anal com o meu esposo, com a minha esposa. Então, você está abrindo legalidade para você se tornar um homossexual, a sua esposa tornar uma lésbica, e até a quarta geração vir filhos, netos, bisnetos dentro da homossexualidade. Vou contar só um caso para você, certo? Estava tratando uma moça, uma mulher, né, de fora, né? E aí ela chegou para mim e falou assim: Pastor, eu tô com um problema. Eu falei: Que problema? Eu tô gostando da minha pastora. Eu falei: Que é uma mulher, tô gostando da minha pastora. Eu falei: Mas como assim você tá gostando da sua pastora? Eu falei: Você tem algum antecedente de, né, algum caso com lésbica? Ela falou: Não, eu nunca me envolvi. E aí eu fui fazer um mapeamento com ela e comecei a perguntar: Mas da onde que vem isso? E eu não achava. Aí o Espírito Santo falou: Pergunta para ela se ela tinha sexo anal com o ex-marido dela, ela era divorciada. Eu falei, você tinha sexo anal com o seu ex-marido? Ela falou, mais que o sexo na parte vaginal. Eu falei, então foi por aí que esse demônio da homossexualidade entrou na sua vida. Certo? O ato anal, queridos, eu preciso que você entenda. O ato anal é um ato sodomo, certo? Quem são os sodomitas? A Bíblia vai falar que os sodomitas não vão herdar o reino do céu. Quem que é os sodomitas? Os homossexuais. Aqui eu tô falando tanto de mulher, tanto de homem, certo? Sodomitas, eu poderia apresentar para você vários versículos. Deus abomina, rejeita e já falou, não vai para o céu, certo? Então você luta contra a sua carne, se liberta desse pecado, certo? Em nome de Jesus, ok? Então você luta contra a sua carne. Isso aí é muito difícil, né? Mas você vai conseguir. Então, o sexo anal abre legalidade. Não interessa se é feito no seu casamento, abre legalidade igual, tá? Exibicionismo, né? O que que é o exibicionismo? O foco de o quê? De desejo sexual. Consiste em o quê?
A pessoa ficar se mostrando para outra, não tem aquelas coisas assim que tem gente que gosta de. Talvez na sua infância você viu isso. Tinha um vizinho, o vizinho vai e mostra o negócio dele e fica. Isso é exibicionismo, tá bom, gente? Ou a vizinha vai e mostra os peitos para criança. Então tem isso também. Ou mostra também para adulto. Então tem toda essa obscenidade. Isso se chama exibicionismo. Estupro, vocês sabem o que é? Quando é o sexo, né, sem o consentimento da pessoa e acontece aí uma violação, certo? É, deixa eu ver aqui. Fetichismo, quando alguém, né, tem o seu prazer despertado por objetos específicos, por exemplo, a pessoa fetiche, né? A pessoa só consegue ter prazer ali com o marido ou com a esposa, de uma certa forma, com uma certa fantasia, com uma certa coisa, tá, 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 tá. Então vamos lá. Vamos uma coisa de cada vez. O homem pode pedir para sua parceira colocá-los durante o sexo ou usá-los, esses objetos, certo? Então, eu preciso que você entenda. Esses tipos de fetiche com o uso de objetos, certo? Chama parafilia, ok? É demoníaco, certo? Mas, pastora, é demoníaco. Então, vamos supor, tem mulher que tem fetiche de ter relação com o marido, mas tem que estar colocando ali, tá? Vamos dizer aqui, né? Um pênis de borracha ali para ter prazer com o marido e, enfim, a mulher também, né? Pode, o homem também tem, às vezes tem lá vaginas de silicone e tudo. Aí eu falo para você, a tendência do objeto sexual ser melhor que o seu órgão é muito maior, porque esse objeto vibra, ele é mais consistente, certo? Então, o que que vai acontecer? O seu esposo ou a sua esposa vai sentir mais prazer com o objeto do que com você. Logo, com o passar do tempo, essa pessoa não vai desejar mais ter o sexo normal com você, porque não consegue sentir mais. Lembra da cocaína sexual que eu falei para vocês? Não, você acostuma com um objeto ali, você só quer com um objeto, vibra, vai rápido, você não gasta muito, né? O foco, você não precisa se concentrar muito, que o negócio vai rápido. Então, muito cuidado. Eu acredito sim que você pode, né? Existe, vamos supor, uma fantasia sexual quando você veste uma roupa, um encantamento, assim, alguma coisa entre você e seu marido, mas sem corromper a coisa, certo? Você pode comprar uma lingerie, vou falar aqui para as mulheres. Você pode ter uma lingerie bonita, enfim, um baby doll bonito? Sim, não tem problema nenhum. O problema é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem mulheres que só têm prazer se o marido fizer sexo com ela como se estivesse estrupando. Você acha que isso é algo natural e normal? Porque na cabeça dela, ela só sente prazer se for dessa forma, certo? Então, tem pessoas que estão doentes. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam, ok? Certo. A Nani vai fazer um formulário, presta atenção. A Nani vai fazer um formulário sobre o ensino de hoje. Vocês vão mandar lá a pergunta de vocês. A próxima segunda-feira eu vou responder as perguntas de vocês, certo? Sobre essa parte. Deixa eu só terminar aqui e a gente já vai concluir. Amém? Pedofilia, vocês sabem o que é, certo? Pedofilia é o quê? Quando você tem desejo sexual por crianças. E, gente, não só crianças, mas bebês. Gente, agora com essa coisa da Ilha de Marajó, quantas crianças bebezinha, 6 dias de nascimento. Ô, gente, eu fiquei muito mal com esse negócio da Ilha de Marajó. Gente, eu fiquei muito mal, eu fiquei mal, assim, eu vim aqui pro meu quarto de oração, eu passava a tarde chorando, eu falava, parecia que o Senhor podia me levar lá. E eu falava assim, Senhor, mas como pode isso? E eu quero que você aprenda a orar por essas crianças. Amém? Crianças são vendidas lá por R$ 5, por R$ 10, por estrupadores. Então,
Eu não sei, eu não tenho filhos naturais ainda, mas naqueles dias, eu vinha para aqui, para o meu quarto de oração, chorava de soluçar. E o Senhor falou assim: ore por justiça. Amém? E não só ore, mas mande uma oferta, mande uma ajuda. A Global aqui ajudou a instituição A Caixa. Eu, particularmente, também fiz uma oferta lá para o Instituto A Caixa. Pedi para vocês que puderam contribuir, tinha mandado lá o Pix. Amém? Porque, queridos, essas obras se faz com dinheiro, se faz com uma oração. Então, ajuda de todas as formas. Se você não pode ir lá fazer diferença, ajude. Amém? Isso dói meu coração só de falar. E masoquismo, a pessoa que sente prazer quando ela apanha, ela tem que ser enforcada, ela tem que apanhar, ok? E aqui já é uma cocaína sexual. A pessoa, ela já sentiu prazer de várias formas, mas agora ela precisa doer, ela precisa ser acorrentada, certo? Ela precisa apanhar, amém? Sadismo. No sadismo sexual, o prazer advém para causar uma humilhação. Então, o sadismo a pessoa tem que ser humilhada, sabe? Na hora do sexo, às vezes o homem amarra a mulher igual um cachorro, faz ela se humilhar, enfim, ou vice-versa, a mulher também, tá? O sadismo é isso. Travestismo consiste, né, em obter prazer sexual através do uso de roupas e adereços do sexo oposto. Então, é um homem ali, né, com uma roupa de uma mulher, isso é o travestismo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Zoofilia, sexo com animais, queridos. Eu, como médica, trabalhava, né, numa área e chegou para mim um caso ali na clínica onde eu trabalhava que tinha um senhor de idade que estava tendo relação com a cachorra dele na frente das crianças, porque a casa dele era aberta, ele era muito pobre. E aí chama médico, chama, né? Ali foi eu como médica, foi psicólogo, e vai a questão, né, da cidade também, a questão, agora eu esqueci o nome do, como que fala? Conselho, vai, né, todo mundo ali. Então isso acontece principalmente nas áreas rurais. E tem pessoas que é com cachorro, com animal, geralmente nesses lugares de sítio, né? Homens perdem a sua virgindade ali com um cabrito, com a ovelha, sei lá o que, mas tem. Eu preciso dizer assistência social, exatamente. Então a gente foi ali com o órgão da assistência social e todo mundo. Então, isso existe, querida. Às vezes você fala assim: ah, isso aí não tem mais. Tem, tá? Tem. Necrofilia, desejo sexual por mortos. E tem muitas pessoas que da alta magia que violam corpos frescos, quando eu falo frescos, até uns 15, 10 dias, e tira o corpo ali para ter a relação sexual, fica tomado pelo demônio e tem o ato sexual com o cadáver. Isso chama necrofilia e existe, certo? Tá? Ah, tem o fronteirismo também, que é a pessoa que tem prazer ao tocar ou roçar nas partes do corpo em outra pessoa que não deu o seu consentimento. Então, por exemplo, às vezes eu conheço a história de uma mocinha que o sogro passava do lado dela esfregando o órgão dele nela, entendeu? E tem, né, homens que vêm, passa, né, passa, esfrega, enfim, eles têm prazer sexual nessa prática, nessa coisa aí, certo? Nesses atos, esses atos o quê? Invasivos, de vir se esfregar, enfim, tem muito, tá? É... Coprofilia, interesse psicológico por fezes de modo geral associado a prazer. Eu não sei se vocês viram uma época, um caso que os árabes de muito dinheiro e poder aquisitivo pagava para as blogueiras aqui do Brasil e ganhar a bolsa da Chanel, ganhar muito dinheiro para eles defecar na boca delas na hora do sexo. Não, eu tô falando isso para vocês, sério. Então, o que que é a coprofilia? É o sexo que envolve a defecação, o xixi, e geralmente é na boca, certo? E tem, tá, gente? Tem. Então, isso acontece. E eu tinha uma época aqui que era muito famoso, os árabes pagavam as blogueiras,
as meninas de programa de luxo para ir fazer essas coisas lá. E tem entrevista aí que elas foram, certo? Não sei, deve acontecer isso ainda, né? Urofilia, interesse patológico por urina, em especial com o motivo de excitação sexual. Então, tem relação sexual que o homem pede a mulher para urinar nele, ele urinar nela, enfim, gente, a nojeira. Gente, isso tudo é Satanás que faz, certo? Isso tudo é Satanás que faz, é feio a coisa. Hibristofilia, atração sexual por assassinos violentos. Então, tem pessoas que gostam do perigo, certo? Por exemplo, eu já conheço histórias, tem histórias que o estuprador chega na casa, o assassino, e a mulher não se importa de ter relação com ele, porque ela tem esse fetiche, essa doença, esse sexo doentio. E eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. O sexo, ele faz parte da vida do ser humano? Sim, mas ele tem que estar dentro de um contexto normal, natural. E, queridos, eu vou falar a verdade aqui para vocês. Se o sexo manda em você, se você é doido por sexo, tá errado, certo? Quem aqui começou a buscar Deus, jejuar, e de repente parece que você tem sexo, mas parece que a forma que você viu o sexo mudou? A intensidade mudou. Por quê? Quando você alimenta mais o seu espírito e menos a sua carne, o sexo entra dentro de um patamar normal. E eu vou falar mais para vocês. Quem está numa dimensão espiritual mais elevada não se importa mais com o sexo. Faz porque tem que satisfazer o cônjuge. Faz porque sabe que é obrigação do homem e da mulher, certo? É ou não é assim? Por quê? Um ser que está mais elevado, sim, o homem ele é mais primitivo. É mais difícil você ver um homem assim, a não ser que ele seja um homem de muita oração, de muita busca. Mas a mulher, principalmente, a mulher ela já consegue se dominar mais. A mulher ela fica meses sem sexo, anos, certo? Mas quando você está numa frequência de busca, onde você alimenta o seu espírito, a sua carne é mortificada. O seu desejo é mortificado. E você não tem mais aquela coisa, aquela tara, aquele negócio, aquela obsessão, porque agora os seus interesses são totalmente espirituais. Amém? A minha mãe que fala, quem é da quarta dimensão não tá nem aí pro sexo. Minha mãe fala, quem é da quarta dimensão já não tá nem aí mais pro sexo. E de fato, quem está mais nas regiões celestiais, vivendo o sobrenatural, de verdade desapega totalmente da área sexual, mas mulheres e homens, né? Porque tem homem também que é muito espiritual. Não deixem de cumprir sua tarefa de casa como esposas, como esposos, porque isso faz parte do casamento, certo? E da manutenção de uma carne só, ok? Então, ok. A Nani vai fazer um formulário sobre sexualidades, corrupção sexual. Você vai mandar sua pergunta. E na próxima segunda-feira eu vou dar continuidade. A gente já estourou aqui o limite, certo? E eu quero convidar você, tá? Para estar dizimando, ofertando no nosso ministério, com a quantidade que o Senhor colocar no seu coração. Você que é membro, você já é dizimista, mas se você quiser lançar a sua semente do dízimo, da oferta, certo? Ou a sua primícia também. Então, nós vamos estar colocando lá e eu quero estar orando aqui por cada um de vocês. Amém? Queridos, na próxima semana, nós vamos tratar, certo? Nós vamos fazer um tempo de libertação e eu vou responder as dúvidas que vocês vão colocar lá, porque eu sei que essas dúvidas, certo? Eu sei que essas dúvidas são extremamente importantes, certo? Então, nós vamos estar semana que vem, certo? Reconhecendo as legalidades sexuais e vamos estar fazendo uma oração de libertação e eu vou trazer o quê? Respostas para as dúvidas de vocês. Eu sei que vocês estão aí, sexo oral é pecado, eu vou trazer um respaldo bíblico para vocês, onde eu vou estar explicando, tá? Tudo isso daí para vocês, né? Por quê? Não adianta eu falar aqui e não dar respaldo bíblico para vocês. Então, eu preciso te dar respaldo bíblico, certo? Ok? Então, eu vou estar trazendo. Falei de homossexualidade, mas a gente tem na Bíblia um monte de coisa falando que não pode, ok? 2h45 nós temos oração.
4h21 nós temos live. Amanhã eu acredito que eu finalizo da área financeira. Nós estamos destronando o Mamon. Então amanhã vai ser tremenda a nossa live. Amém? Eu quero orar para a sua vida, abençoar a sua semente, seu dízimo, sua oferta. Eu quero que você saiba o seguinte: todo dízimo, toda oferta que você lança aqui é para a construção da nossa maior, vai ser a maior escola de avivamento do Brasil. O Senhor já me mostrou. Amém? Tudo é para, né, todo fim que vem aqui para Global, como dízimo, como oferta, esse recurso vai, né, para a compra desse terreno e provavelmente em 2025 teremos já a nossa sede física no estado de São Paulo, não sabemos ainda a cidade. O Senhor vai preparar tudo, ok? E vai ser uma bênção. Então eu quero orar para abençoar a sua vida, o seu dízimo, sua oferta. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Faz assim com a sua mão. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero consagrar aqui, Senhor Deus, a vida de cada um que esteve aqui. E quero pedir, Senhor Deus, que nessa semana o Senhor esteja aflorando toda a perversidade sexual que possa existir ainda no coração de cada um. No próximo culto, Senhor Deus, nós trataremos, Pai, de forma mais profunda, Pai, de todo tipo de legalidade sexual e destronaremos, Pai, mais uma vez todo o trono que Satanás construiu, Senhor Deus, dentro desse compartimento sexual. Nós cremos, Pai, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, te apresento toda primícia, toda oferta, toda dízimo, Senhor Deus, que é lançado sobre a Global. E quero declarar, Senhor Deus, que sobre um terreno fértil, Pai, eles colocam, Senhor Deus, essa semente. Eu quero declarar, Pai, que essa semente volte multiplicada em 1 milhão de vezes mais. E que, Senhor Deus, as comportas, as oportunidades, Senhor Deus, o Senhor venha abrir, Pai, nessa semana. O Senhor, Pai, venha, Senhor Deus, transbordar no celeiro de cada um. Nós destituímos agora, pelo nome de Jesus, todo tranca-rua, todo mulambo, todo espírito de miséria, todo espírito de avareza, Pai. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, nós convidamos a tua prosperidade sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada geladeira, sobre cada armário, sobre cada vida, em nome do teu filho amado Jesus. Pai, obrigada, Senhor Deus, por esse ensino, por esse tempo, que todos aqui, Pai, possam entender com maturidade aquilo que o Senhor deseja falar através desse ensino sobre corrupção sexual, que nós possamos ter uma vida saudável sexualmente, sem deturpação da mente, sem corrupção da mente, em nome de Jesus. Então, Pai, eu aqui, como, né, fundadora, né, aqui da Global, eu abençoo agora todas as ofertas, todas as primícias, todos os dízimos e declaro, Senhor Deus, um mês de março abençoado. A levar gunjo pentuki sentera valete. Liburgo jomber knita le finestur kofa la jalg. Alemantor coder ginasta levanger galebant. Al gider gambianto surco pitela ginare stella de cerrama vacinante. Este é um ano de transformação em todos os âmbitos. Este é um ano que o Senhor vem tratar de feridas profundas, pelo qual você nunca pensou que elas pudessem estar abertas. Este é um ano que o Senhor te toma pela mão para caminhar junto com Ele e sarar de tudo aquilo que te paralisava na área financeira, na área profissional, na área mental, na área intelectual, na área espiritual. Este é o ano que o Senhor te alinha para um tempo novo. Menturu que te estelepakutu chandramant. Elisa lendur gomeando corabasta recancho rebeletelk. Ai gurgo biendes terreva canto chofenili dirge diranto sot. E o tempo é pouco que o Senhor tem para treinar, para amadurecer todos aqueles que Ele está chamando. E o Senhor diz assim, que Ele está levantando um povo maduro, um povo que não vendeu a sua unção e não venderá a sua unção, por mais difícil que seja os próximos meses ou os próximos anos. Mas o Senhor conta com um remanescente pequeno, mas genuíno e verdadeiro. O Senhor conta com aqueles que não se dobraram a Baal, com aqueles que não se venderam por poder, por dinheiro ou por prazeres sexuais. Então o Senhor está
está tratando a igreja, o Senhor está curando, tirando todos aqueles do cativeiro, porque o Senhor conta com esses para o tempo que vem, para o tempo que há de vir, e não serão tempos fáceis, mas serão tempos difíceis, aonde o Senhor conta com todos aqueles que estão adorando em espírito e em verdade, porque nos últimos dias o diploma não vai valer de nada, o certificado não vai valer de nada, mas somente o óleo, basura, naike, teledaço, rabagante. E a presença manifesta dele em cada vida vai valer nas regiões celestiais. Quintura, manto, rugada, lasteric. E nos últimos tempos se aplicará que os últimos serão os primeiros. Cultinaias, turra, bagante. E os primeiros serão os últimos. Quintur, quimpiancha, nastelete. E nos últimos dias o Senhor capacita quem não é, capacita aquele que aos olhos de uma sociedade é incapaz. É loucura, porque o Senhor está chamando um povo que adora em espírito e em verdade. Assim diz o Senhor nessa noite. Pai, nós te glorificamos por cada vida que está aqui. Nós te glorificamos, Pai, porque nós te reconhecemos. Nós sabemos, Pai, que um tempo está por vir. Nos prepara, nos dá discernimento. Eu quero pedir aqui sonhos proféticos. Eu quero pedir aqui visões. Eu quero pedir aqui, Pai, que o teu povo venha te conhecer em espírito e em verdade. E que a tua palavra seja revelada, Pai, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nessa última oração em línguas, eu não sei se você percebeu, mas eu orava e interpretava. Amém? Uma rema direto do céu, do Senhor. Então, o Senhor está falando com a igreja, com o seu povo. Vamos se posicionar. Vamos buscar. Vamos nos alinhar. Vamos sair do pecado. Vamos viver a coisa de verdade mesmo. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor espera isso de nós. Vamos sair de verdade do pecado. Vamos estar orando de madrugada. Quem pode vir, quem não pode orar de madrugada conosco, ore em outro horário. Mas ore. Leia a Bíblia. Para de brincar. Os próximos anos serão muito difíceis. Amém? Serão muito difíceis. E só vai ficar em pé espiritualmente quem tiver já o óleo na lamparina. E o que eu estou fazendo esse ano com vocês é ensinando vocês a colocar óleo na lamparina. Eu não posso colocar óleo na sua lamparina, só na minha. As virgens não podiam dar o óleo da lamparina delas para as que eram imprudentes. Amém? Vamos cada um buscar o seu óleo, porque não dá tempo de sair para comprar óleo na última hora. Vamos gerar o nosso óleo. Vamos adquirir o nosso óleo. E o óleo é intimidade, querido. O óleo é aquilo que você gera todos os dias. Tem um tempo que está por vir. O Senhor está avisando o seu povo por profetas, por pastores. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Isso, desperta, igreja. Porque Ele quer o óleo e não aparência, e não currículos, e não saber que você é isso, aquilo. Ele quer intimidade. É só isso que Ele busca. Amém? Então, meus queridos, intimidade se gera só num relacionamento, oração, jejum, palavra de Deus. Se você não começar a passar tempo com Deus, como ter intimidade? A gente só conhece uma pessoa conversando com ela. Você precisa começar a passar tempo com Cristo. Amém? E agora eu vou terminar aqui e vou ter um tempo de oração com o Senhor. Eu fui muito tocada agora nessa última oração. Amém? 2h45, nós mandamos o link no grupo. Vamos estar orando. Vai ser poderoso, vai ser sobrenatural. Segunda-feira que vem eu vou dar continuidade a esse estudo com você sobre corrupção sexual. A Nani vai fazer um formulário e você vai mandar a sua pergunta dentro da área sexual, a sua dúvida, e eu vou estar respondendo. Vou tirar meia hora
para responder rapidamente na próxima reunião. Aí a gente vai ficar um pouco mais de tempo, vai ficar 2 horas, amém? Aqui é 1 hora e meia, amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe poderosamente.